Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e você começa a assistir agora mais uma edição deste programa que é feito especialmente e com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E eu quero dizer para você o seguinte: em todos os quadros desse programa, nós vamos abordar sempre temas direcionados à doutrina bíblica, com um detalhe, com linguagens para todas as idades. A nossa experiência de salvação se dá a partir de uma combinação do amor de Deus e da nossa decisão em viver o seu projeto eterno. Pelo seu imenso amor, Ele nos deu o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz e nos dar a oportunidade do acesso à sua presença e à sua eternidade. Mas o livre-arbítrio é o poder de decisão que nós temos em escolher, rejeitar ou aceitar esta bênção. Mas em mais um momento podemos ver a ação de Deus em nosso favor. Quando decidimos viver o processo da salvação, recebemos do Senhor, através da sua graça, a fé. A palavra é clara quando nos diz que ela não é gerada em nós, mas ela vem de Deus. E é esta fé que nos dá as condições necessárias para nos levantarmos da inércia e do comodismo e caminharmos em direção à vida eterna. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Sérgio Souza e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, a necessidade da igreja agir agora em busca de viver a doutrina bíblica e o risco de uma atitude tardia. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes apresentará a segunda parte da abordagem do tema A Educação dos Filhos no Temor do Senhor. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução facilitada do louvor Orar Faz Bem, hoje para o piano. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Fátima Malavasi vai falar sobre o tema Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E agora você fica com o quadro Lições do Manaim. Lições do Manaim, esse quadro que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E como a gente sempre fala, a gente sempre volta a lembrar, é um quadro que fecha a programação da Escola Bíblica Dominical
no assunto que foi tratado, abordado na última EBD, foi pergunta na EBD anterior, abordado na última EBD. Ao longo da semana, em diversos programas, diversos conteúdos, a gente trata desse assunto e fecha aqui no Lições do Manaim, numa conversa descontraída, no momento em que a gente vai tratando e aprofundando alguns aspectos associados àquilo que temos aprendido na Escola Bíblica Dominical. E hoje está comigo aqui o pastor Sérgio Souza. O pastor Daniel Moreira não pôde estar conosco nessa gravação, certamente, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima. Mas Sérgio está aqui. Sérgio, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Pai de São Josias, a todos. A gente manda um abraço para o Daniel, certamente ele está assistindo, né? Certamente está assistindo. E hoje fica para nós o desafio, né, de substituir a presença do Daniel com aquilo que vamos tratar aqui. Bom, você está vendo aí o QR Code que está aparecendo na tela? Muito bem, esse primeiro QR Code que aparece agora no início do quadro, ele é para você interagir conosco falando acerca do programa. É um feedback que nós temos que é uma bênção, né, Sérgio? Porque você não fica apenas aí do outro lado da tela assistindo a esse conteúdo. Você participa, você fala com a gente, você conversa através desse QR Code. E ao apontar a câmera do seu celular para ele, o seu aparelho será redirecionado para o WhatsApp, né? Esses dias eu encontrei uma senhora no Manaim que me disse assim, eu não sei usar esse negócio de QR Code. Olha só, eu vou explicar de maneira bem simples. Você habilita a câmera, a máquina fotográfica do seu celular. Isso todo mundo sabe fazer. Tirar uma foto, tirar uma selfie, pronto. Habilita lá. Aí você aponta para esse quadradinho que está na tela aí. Eu tô falando quadradinho. Esse código. É um código. Esse desenho pretinho. Isso, muito bem. O Sérgio falou uma coisa muito boa. É um código, né? E aí quando você aponta o celular para lá, o seu celular vai ler Aparecer um negocinho amarelo, você clica nele. Pronto. A câmera, ou o seu celular, através da câmera, vai identificar que é um código. Ok. Aí vai aparecer, né, um quadradinho amarelo, uma informaçãozinha, você clica ali e o que ele vai fazer? O WhatsApp vai abrir. E já vai abrir no nosso número. Isso aí. Né? Já vai abrir no número nosso aqui do programa. E ali é só você digitar a mensagem do jeitinho que você digita para as pessoas que você conhece, familiares, enfim. Você digita ali. E o que você vai digitar? Você vai falar sobre o programa. O que é o programa, a importância do programa para a sua vida, para a sua família. Algum questionamento, alguma provocação. É uma maneira de você conversar com a gente. E se a pessoa, Josias, quiser gravar um vídeo, Josias daqui a pouco também vai trazer vídeos aqui, como é que eu faço? Porque eu apontei e eu não tenho como gravar o vídeo naquele instante. Você dá um oi, aí você salva na sua agenda o número do programa. Você pode botar lá na agenda, programa anunciando o Evangelho Eterno. Isso. Depois você grava o seu vídeo e manda para aquele número pelo WhatsApp. Perfeito. Pronto, tá aí. Tá explicado de maneira didática para você participar. Quer ver o que acontece? Quando a gente recebe, a gente seleciona aqui alguns para trazer, para compartilhar com você. Quem sabe o seu não será o próximo. E nós vamos trazer aqui 2 mensagens por texto, a pessoa escreveu, ou, como o Sérgio acabou de ensinar, 2 mensagens enviadas em vídeo curto, até 30 segundos. Você vai ver como é que fica, tá? Vamos trazer aqui uma mensagem que foi enviada pela Lidiane Vargas, de Caratinga, no estado de Minas Gerais. E a Lidiane diz o seguinte: é uma alegria participarmos do programa. As revelações da palavra de Deus têm enriquecido muito a minha família. Meus filhos, Júlia, de 10 anos, e Levi, de 5 anos, amam o programa. Amém. É interessante, né, Sérgio, que é um programa que tem conteúdo para todas as idades. Todas as idades. Os adultos aproveitam, as crianças aproveitam. 10 e 5 anos. Tem a parte de instrumento, a aula das crianças, mas mesmo Lições do Manaim, como o assunto, os filhos, ou seja, crianças, intermediários e adolescentes, já tiveram na última aulinha deles, no domingo de manhã, nas salas deles. Isso. Não é difícil também entender, mesmo com a linguagem talvez não tão adequada, mas para as suas idades, mas dá para entender porque eles já
ouviram isso da professora na salinha de aula. Glória a Jesus. E criança também tem experiência com revelação, né? Amém. Isso é maravilhoso. Quer ver uma outra mensagem que foi enviada? Foi enviada aqui do município de Serra, no estado do Espírito Santo, pela Cirleia Matos. E a Cirleia diz o seguinte: eu fico maravilhada com o ensino e a clareza da revelação. Minha fé é renovada todas as vezes que assisto ao programa. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, é isso mesmo. Bom, a outra forma que nós falamos aqui é você enviar participação por vídeo. E nós vamos agora assistir a 2 vídeos que foram enviados. Um deles da cidade de Cachoeira do Campo, em Minas Gerais, e outro de Fortaleza, no Ceará. De Cachoeira do Campo, a nossa irmã Emanuele gravou um vídeo e mandou pra gente. E de Fortaleza, a nossa irmã Silviane. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou a Emanuele, da igreja de Cachoeira do Campo, do pastor Sebastião. O programa Anunciando o Evangelho Eterno alerta o mundo sobre a volta do Senhor, sobre estarem preparados para este grande dia, para que não passem o sofrimento de uma igreja fiel que perdeu a salvação, como é evidenciado em Cantares, para que assim despertem enquanto a têm. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Silviane, eu sou da igreja do Parque São José, em Fortaleza, Ceará, do Ministério do Pastor Adeilton, e eu quero falar da minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que sempre que eu assisto, alcanço grandes revelações, que esse programa traz a palavra revelada, onde nós podemos não só ouvi-las, entender, alcançar, mas vivenciarmos, trazer para as nossas vidas, porque tem sido uma palavra trazida com muita graça, com muita autoridade. E por isso esse programa tem sido assim, de grande importância para nós. Temos vivido grandes experiências através desse ensino. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, glória a Jesus. Você viu aí os vídeos, as mensagens. Eu quero agradecer a Lidiane, a Cirleia, que mandaram por texto, a Emanuele e a Silviane, que enviaram os vídeos. É uma alegria receber esse conteúdo e saber que, de fato, o Senhor tem abençoado muitas pessoas utilizando como instrumento esse programa, os servos que estão todos envolvidos aqui, tanto falando aqui para a câmera, quanto aqueles que estão na equipe técnica, equipe de produção do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Bom, a gente vai então agora entrar no tema que nós vamos abordar hoje, Sérgio, e há um aspecto desse momento profético que nós estamos vivendo, é que nós percebemos diversos sinais que estão acontecendo à nossa volta. Mas não só isso. Nós vemos que a ação do Espírito Santo em falar com a igreja, em se manifestar no meio da igreja, também são evidências do momento profético que nós vivemos, que é o momento em que se aproxima a volta de Jesus. Eu vou até retroagir um pouquinho no que nós já abordamos aqui em outras edições do programa, lembrando das pragas que atingiram o Egito, né? Quer dizer, é algo que não se pode ou não pode ser ignorado, né? São sinais, são marcadores, como se fossem chamados toques de trombetas, ou seja, pode-se usar o sentido figurado que quiser, mas de qualquer maneira eram elementos probatórios ali de que aquilo que estava sendo pregado, de fato, estava acontecendo. Trazendo isso para a realidade hoje, do tempo de hoje, e a ação do Espírito Santo, tanto para alertar o de fora, como também o de dentro, o que é que a gente pode, e que a gente viu na última EBD, que nos leva a entender isso? Quando você falou do Egito, houve um momento em que Deus anunciou. Inclusive o rei do Egito, Faraó, foi informado disso. Meu povo vai embora. E houve sinais ou marcadores que foram insistindo, foram reforçando que era o momento da saída. Os juízos ou as pragas. E logo em seguida, o povo, os hebreus foram embora. Hoje não é diferente. Nós estamos, e aí é importantíssimo você estar atento, porque nós estamos debaixo de, podemos dizer, uma insistência do Espírito Santo. Muito bom. Porque Josias,
pode ter acontecido da gente, como pastor da igreja, um diácono, uma irmã, que convidou um familiar, visitou uma pessoa, mas a pessoa não quis, ignorou, e ela largou de mão. E a gente pode até esquecer. Mas Deus não. Ele nos ama de tal forma e ama o pecador. O Senhor não tem acordo com o pecado. Mas Ele ama o pecador, Ele ama a sua vida de tal maneira que o seu espírito está insistindo. Jesus está às portas. O projeto vai acabar, a oportunidade vai encerrar. E essa insistência se dá especialmente por esses juízos, esses marcadores, esses avisos proféticos, que são as calamidades, as crises. Temos dito sobre isso, humanitária, a falta de amor, o crescimento da iniquidade, as guerras, todas essas crises mundiais que nos cercam, e mais ainda a vulgarização da própria palavra de Deus, que hoje o cristianismo, a palavra cristianismo, perdeu a sua essência e se tornou uma palavra bonita, né? Como Daniel diz, uma grife. Uma grife. Mas, na verdade, o que importa é o Evangelho. Então, são sinais que mostram Jesus está às portas e nós temos que estar prontos. Há um aspecto interessante na palavra, eu queria que você comentasse isso, é que a palavra sempre direciona para dois caminhos, né? Só há sempre são duas situações, são dois caminhos, são duas atitudes que a Bíblia sempre traz, claro, nas pessoas. Ou a pessoa está em uma ou em outra, né? Não se pode servir a dois senhores. E é interessante que a única vez que a Bíblia coloca uma situação intermediária, não és frio nem quente, és morno, e vomitar-te da minha boca. Então não existe situação intermediária. Ou o homem está ou ele não está. É verdade. Né? Então, são dois caminhos a seguir. Mas o interessante é que a palavra, ela também nos apresenta a consequência, o resultado desses dois caminhos. Existe um ponto final, vamos assim dizer, ou um ponto especial nesses dois caminhos, que se dá no mesmo momento, que é o momento da partida dessa vida. Seja pela morte, seja porque Jesus arrebatou a sua igreja. E o que vem depois? A Bíblia também fala do que vem depois. Ela não encerra aí, mas ela também alerta, aí o Espírito Santo de Deus também está chamando a atenção para isso, para aquilo que vem depois. Como é que é essa ação do Espírito Santo no meio da igreja? O próprio Senhor Jesus disse a respeito desses dois caminhos. E ele falou que um caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho também é estreito, ou seja, é mais difícil percorrer. Esse caminho estreito, já adiantando, é o Senhor Jesus, é a salvação em Jesus, porque ele é estreito, porque não passa razão, argumento, filosofia, religiosidade, pecado, isso tudo não entra nesse caminho. Agora, qual é o efeito, qual é o final desse caminho? É a vida eterna com Deus. E tem o outro caminho, que é o caminho, a porta é larga, o caminho é amplo, é espaçoso, e esse caminho, aí sim, você pode ir de qualquer jeito. Cabe tudo nele. Cabe tudo, é a sua vida do jeito que você bem entender, com uma consequência já estabelecida. Vou usar a expressão do Senhor Jesus, perdição. Ou seja, é o caminho do sofrimento, é o caminho de uma vida eterna sem Deus. Então são esses dois caminhos, e o que o Espírito Santo está fazendo, ele faz todos os dias comigo, com o pastor Josias, com você que está aí. Perceba, esse programa, essa nossa conversa, o culto que nós temos a cada dia, praticamente, as visitas, as escolas bíblicas, os seminários, tudo isso é a insistência, é a ação do Espírito Santo. Esse é o caminho. Você tem que andar nele.
não se desvia. Se você estiver no caminho, olha aqui a recompensa. É vida eterna, é paz, é alegria, é vitória, é coroa da vida. Agora, se você estiver fora do caminho, veja o que você vai perder. Perceba o sofrimento. Então, é o Espírito Santo a cada dia falando com o homem. Glória a Jesus. Eu vou ler um texto que fica no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 25, para que você comente, Sérgio. O texto diz o seguinte: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Esse texto, ele fala desse momento decisivo? Do momento decisivo, e aqui foi dito pelo Senhor Jesus. Aqui é no pós-arrebatamento. Ou seja, Jesus já terá voltado. E muitos ainda vivos, depois da volta de Jesus, são pessoas que conhecem a porta, sabem que Jesus é o Senhor, e elas vão perceber, essas pessoas, eu fiquei, nós ficamos. Misericórdia. E agora? Aí vão se dirigir a Deus. Abre a porta, me dá uma nova chance. Eu me arrependo. Eu quero voltar no tempo. Puxa vida, alguns até dirão, tem outro texto bíblico que fala sobre isso. Senhor, Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu tinha Bíblia, eu fiz cursos, eu fiz tantas coisas. Não sei de onde vós sois. Quando a porta fechar, a oportunidade terá se encerrado. Então, se nós não aceitarmos hoje, a palavra é para hoje, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e nem daqui a 20 minutos. Se nós não aceitarmos hoje, a oportunidade poderá ser perdida. Isso é uma coisa importante e, inclusive, no conceito pessoal de cada um, né? Pessoal, com perdão da redundância aqui, mas no conceito de cada um acerca da sua experiência com Deus. Quer dizer, são elementos de alerta, porque há um ponto final. Quer dizer, o que você estava fazendo do lado de fora da porta quando o pai de família fechou a porta, né? E aí, mais uma vez, eu faço alusão ao Êxodo, né? Não saireis da porta da casa até todo mundo amanhã. Confinado na casa. Exatamente. Saiu, a porta se fecha e não há nenhuma possibilidade de... Não sei de onde sois, é a resposta. Agora, o que faz, e aqui o pai de família é tipo do Senhor, o que faz com que ele nos reconheça hoje, saiba quem nós somos, saiba de onde nós somos, é a ação do Espírito Santo. Amém. E... É isso mesmo. É a marca, lá no Êxodo, do sangue nas casas. E o Espírito Santo será retirado junto com a igreja. Claro. Então, em função disso, que a resposta é essa: não sei. Não há mais a possibilidade de sermos reconhecidos pelo Senhor. Não sei de onde vós sois. Porque a marca que nos faz ser reconhecidos é a marca do sangue, que é tipo do Espírito Santo na nossa vida. E vai ser retirado, você falou algo que é importantíssimo, porque Jesus diz assim: eu vou para o meu Pai, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Então, o Espírito Santo foi derramado alguns dias depois, lá no dia de Pentecostes, e continua agindo aqui na Terra, neste planeta. Por quê? Porque é um compromisso com o rebanho, com o crente, com o homem que aceita Jesus. É um compromisso. Meu Espírito, seja eu, Jesus, estou convosco através do meu Espírito Santo. Agora, quando todo o povo de Deus foi embora pelo arrebatamento, não vai haver mais nenhuma função do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só está aqui neste mundo por conta da igreja. Vamos ler um texto que fala sobre isso, ou que nos leva a profeticamente entender esse aspecto, que está em Juízes, capítulo 16, verso 20, e que diz assim: E disse ela:
os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa palavra, trazendo para a realidade da igreja hoje, é uma palavra muito profunda e muito séria. Séria. Né? Porque, contextualizando aqui para os irmãos, esse texto fala sobre Sansão, naquele momento em que ele deita sobre os joelhos de Dalila, né? Ele dorme, e que ela, numa sequência de pedidos, de perguntas, aí ela vai perguntando o que é que deve ser feito para que ele perca a força, e ele vai trazendo situações que de fato não eram eficazes para isso. Ele não revela o segredo, até o momento em que ele acaba por revelar o segredo, e quando ele revela o segredo, ela corta as tranças dele, que era o segredo, né, do nazireado, da aliança com Deus que tinha, e ele levanta-se achando que seria como das outras vezes, né, em que ele se levantou e conseguiu se defender tranquilamente, porque ele tinha uma força da parte do Senhor. E agora ele levanta e essa força não existe mais, ele não sabia. Você falou exatamente, Sansão tinha uma força dada por Deus, pelo Espírito de Deus, só que ele foi cedendo aquelas palavras de convencimento, aquelas abordagens que lhe foram feitas. De início ele resistiu, mas depois ele não suportou, então ele se expôs e Deus se retirou dele. Isso é muito importante porque fala também da queda espiritual. Ou seja, daquele que hoje é fiel, faz parte da igreja fiel, e que amanhã passa para a igreja infiel, que não é, geralmente, Josias, do dia para a noite. A pessoa vai fazendo concessões. Ela deixa um pouquinho de buscar o Senhor, aí daqui a pouco se volta contra alguma coisa que o Espírito Santo está dizendo, a doutrina. Quando essa pessoa se vê, ela já perdeu a bênção. Então, quando Sansão se deu conta, porque ele não sabia, de início ele não sabia que Deus havia se retirado dele. É o que vai acontecer no arrebatamento. Muitos, isso está na palavra, muitos, de outra forma, mas enfim, muitos cheios dos seus conceitos, conhecimento, cargos em igrejas, Bíblias, aparência de servo de Deus. Jesus voltou, eu fiquei. Eu não sabia que Deus já havia se retirado de mim. Então essa palavra é para que todos nós possamos, Paulo diz assim, quando vai ensinar a servir a ceia, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar. O Espírito de Deus está comigo. Isso é muito importante, não dá para a gente fazer concessões, não. Bom, vamos trazer agora essa nossa conversa para o livro de Cantares, né? Que nós fizemos uma viagem para o Êxodo, falamos sobre alguns aspectos, não sobre todos, porque são muitos, é uma fonte inesgotável, né? E voltamos para o livro de Cantares para dar sequência após a igreja compreender bem, pela forma didática como o livro do Êxodo traz, o momento profético que nós estamos vivendo e o que fica depois da saída, né? Da saída da igreja fiel. E aí a gente vem para Cantares, no capítulo 5 de Cantares, onde nesse capítulo 5 fica claro esse momento da igreja, que você acabou de refletir no livro, na experiência de Sansão. Da igreja infiel. Da igreja infiel. Da igreja infiel que ficou. Né? Então, esse momento de mudança, esse momento de juízo, esse momento onde se identifica que a oportunidade passou, né? E a gente vai ver esses detalhes e o que vem na sequência. Então, Cantares, capítulo 5, versos 5 e 6, para a gente discutir um pouquinho aqui, diz o seguinte: eu me levantei para abrir ao meu amado. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Busquei-o
e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Esse texto fala de uma igreja infiel que tomou uma decisão de se voltar para o amado, de abrir para o amado, mas não teve resposta. Não teve resposta porque nós vamos aqui repetir, estamos repetindo a exaustão, essa expressão, porque perdeu a oportunidade, ou a oportunidade passou. Porque uma coisa, há pessoas que estão aí no mundo, que estão mergulhadas no pecado, visivelmente distantes de Deus. Mas há uma categoria de pessoas que se dizem cristãs, têm alguns rituais próximos ou que fazem referência à Bíblia, ao Senhor Jesus, coisas dessa natureza. Contudo, essas pessoas não têm verdadeiramente a salvação, a bênção do Espírito Santo, porque não estão vivendo o Evangelho. Não basta nós conhecermos, nós temos que viver a Bíblia como um todo. E é exatamente isso que vai acontecer. Voltando ao que nós falamos lá sobre Sansão, quando Jesus voltar, esse grupo de pessoas vai identificar imediatamente. Ilustrando aqui, a gente tem todas, né, nas nossas igrejas, tem lá uma família composta por 4 pessoas. E você vai ter naquela família 2 pessoas, ou 3, digamos, que são servos de Deus, estão servindo ao Senhor, e tem o outro membro que vai à igreja, gosta de cantar, adora pedir oração. Quando o Senhor fala, é uma bênção, mas não está com o coração entregue ao Senhor. Quando Jesus voltar, essa pessoa imediatamente vai saber: meu Deus, meu filho foi embora, meu filho subiu. Minha esposa, digamos, seja o pai, o marido, minha esposa foi arrebatada. Inclusive a Bíblia diz: 2 estarão no campo trabalhando, 1 será tirado, 2 estão dormindo numa cama, 1 será tirado. Ai das grávidas, né? Então, vai ser perceptível. E o ímpeto dessas pessoas, e isso tem que ficar guardado conosco, vai ser na hora se levantar no sentido de querer tomar uma atitude. Meu Deus, porque pode acontecer. 2 pessoas, vai acontecer, 2 juntas, ou um grupo junto, de repente, pode acontecer, Josias, a volta de Jesus num culto. Seria maravilhoso. Não, você imagina, num culto, um templo com 100 pessoas, pode ocorrer de 80 subirem e 20 ficarem. E as 80, os corpos vão ser levados. Isso. Essas pessoas vão saber, Jesus voltou, nós ficamos aí, vamos fazer isso aqui. Senhor, tem misericórdia, e canta um corinho, e vamos tentar, vamos ajoelhar. Mas infelizmente não haverá mais tempo. O Pai já fechou a porta. O Pai já fechou não a porta. Conheço, não sei de onde sois. É isso mesmo. É algo que, assim como a saída do Egito, e mais uma vez a gente volta, né, porque é muito didático, não tem jeito. Acabou. Amém. Né? O povo de Israel entrou pelo caminho do mar, mas o Egito não conseguiu. Entrou, não chegou do outro lado. Né? Não se consegue passar pelo mesmo caminho depois que o juízo foi estabelecido. O caminho é fechado e não há como chegar do outro lado. Essa é a experiência. Bom, vamos ler então no Novo Testamento, um verso que é muito decisivo para isso, inclusive para que a gente possa trazer essa realidade para a questão pessoal. Romanos 14, 12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso aí é a aplicação personalizada dessa experiência bíblica? Até porque, no dia a dia, quando a gente tem um problema na vida espiritual, alguma coisa não está bem conosco, entre nós e o Senhor, a nossa tendência, em grande parte das vezes, é querer achar um culpado, que não
sejamos nós. Ah, mas também o pastor Josias, não sei o que, deu aquela palavra que eu fiquei triste. E também não sei o que, aquele louvor, enfim. Mas não tem jeito. É você e Deus. Sou eu e o Senhor. Eu tenho que dar conta da minha vida. Claro que a gente prega e a gente insiste, nós lutamos pelas almas, porque é nosso papel enquanto igreja. Agora, eu tenho que dar conta da minha vida até Deus. Se alguém, dentro do que eu mencionei, esse exemplo, errou para comigo, cometeu qualquer falha, que acontece a todo tempo, nós erramos, isso não vai ser justificativa para eu deixar minha fé, sair da comunhão, deixar o corpo. Não, prossegue. Prossegue, sabe, porque o governo é do Senhor, Ele está atento a tudo. E quem vai acertar tudo, a começar pelas nossas vidas, é o Senhor, se nós deixarmos que Ele haja. Há dois aspectos que eu queria chamar a atenção nesse texto lido e nisso que você acabou de falar. Um deles é que quando a gente fala a igreja fiel e a igreja infiel, as pessoas podem pensar que nós estamos falando de denominações ou de grupos, quer dizer, é no atacado, né? É aquela coisa, né, que vai... eu estou aqui, eu estou na igreja, eu assisto o culto, mas o texto que nós lemos diz que não, é a igreja, tá certo. Mas, e você, de maneira individual? É isso mesmo. Né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Então, a palavra às vezes é para a igreja, mas você, cada um de nós deve considerar o seguinte: eu sou essa igreja fiel ou infiel, a característica da minha experiência com Deus, e você comentou sobre isso, sobre quando às vezes quando as coisas não estão bem, não, eu preciso ver a minha vida. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui foi uma experiência de uma irmã que estava muito triste, magoada com uma pessoa da igreja e que o tempo inteiro falava como é que pode essa pessoa estar na igreja, essa pessoa ter essa função, uma pessoa que tem essa característica. E eu me lembro que eu cheguei para essa irmã e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa está lá, lutando pela salvação dela. Ela cometeu erro? Provavelmente cometeu. Só que tem uma coisa: se ela pediu perdão ao Senhor, o Senhor permitiu, e o Senhor perdoou, perdão, o que está acontecendo agora é o seguinte: Jesus voltar, você que é a pessoa boa e que está se sentindo magoada, fica. E ela que era a pessoa difícil, que fez ou que falou alguma coisa e alcançou o perdão porque ela está buscando a salvação, ela vai. É isso mesmo. Você já parou para pensar nisso? Né? Então, isso a coisa pessoal mesmo. Amém. Cada um de nós a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um texto ainda em Isaías, capítulo 55, verso 6, para você comentar, Sérgio. Dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui, diz o seguinte: Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse texto fecha isso que nós conversamos aqui no programa, isso que foi abordado aqui? Sem dúvidas, porque o texto vem só confirmar o que nós já dissemos, que há um tempo. Existe um tempo para aceitar Jesus, se arrepender, ser salvo. Ainda estamos dentro desse hiato, dentro desse tempo. Mas haverá um momento, por isso que a palavra diz, enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Haverá um período, um momento, em que Deus não poderá ser achado. Que ele estará longe. Então, o tempo aceitável de definição é agora. Por isso é necessário nós nos arrependermos, estarmos de pé, tendo consciência do momento profético. Hoje ele pode ser achado. Nós vamos esperar amanhã para quê? Eu quero aproveitar que você já fez essa aplicação e pedir que você dê sequência nessa aplicação,
nessa palavra que a gente sempre pede a um dos pastores que estão aqui para trazer para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu entendo que é uma continuação, okay, né? Quer dizer, sim, uma aplicação daquilo que tratamos aqui à vida de cada um dos irmãos. Para fechar, nós mencionamos aqui hoje muitos aspectos sérios e até juízos sobre aquele que não estiver em Jesus, estiver fora do caminho. Agora, o amor de Deus é essa ênfase. O amor de Deus está sendo revelado, sendo manifesto a nós. E esse amor quer nos trazer, ele quer ser achado, ele quer abençoar. Agora, fica a pergunta, o que nós temos feito com a oportunidade que o Senhor nos deu? Será que a nossa vida está totalmente entregue a Ele? Se não, se nós respondemos não ou mais ou menos, hoje é o momento, é a oportunidade de salvação, de estarmos na presença de Deus e nela prosseguirmos até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, você viu aí, né? Já apareceu aquele quadradinho na tela, QR Code de novo. Agora é outra função. É outra função. Sérgio, você pode explicar? Bem, o primeiro, lá do início, é para você fazer um comentário sobre o programa, aquilo tudo que já dissemos. Esse agora é para você nos ajudar. Perceba que na escola bíblica, lá no YouTube, que a gente assiste via satélite na nossa igreja, toda semana nós temos lá 5, 7, 10 perguntas. Nós, toda semana, separamos uma daquelas, uma proposta, e trazemos para que você participe conosco e nós possamos usar a sua resposta para construir o roteiro e nos direcionar no conteúdo do programa. Então, aquilo que você, apontando a câmera do seu celular, você vai receber no seu celular, é o assunto já da próxima semana. E você vai responder, vai estudar, responder e vai nos ajudar a roteirizar o programa da semana seguinte. Amém, glória a Deus. Na semana passada, nós apresentamos esse QR Code, quer dizer, o QR Code da semana passada, e quando os irmãos acessaram, né, apontaram a câmera e tal, foram para o WhatsApp, apareceu ali uma pergunta que diz respeito a essa abordagem que foi feita agora do levantar-se, né, a expressão do capítulo 5 de Cantares, 5, verso 5, diz assim, eu me levantei. Uma atitude tardia. Tardia, isso como uma atitude tardia. E a pergunta foi exatamente uma aplicação daquilo que abordamos, se isso é uma questão pessoal ou se é uma questão genérica, né? Enfim, é aquilo que a gente conversou aqui agora no final. E nós vamos trazer aqui duas respostas que foram enviadas para nós, para os irmãos verem o alinhamento daquilo que os irmãos responderam com aquilo que foi trazido no programa de hoje. A primeira resposta vem de Maceió, no estado de Alagoas, e foi enviada pelo José Adson. E ele diz o seguinte, a expressão eu me levantei em Cantares 5:5 é de ordem pessoal. Porém, em Cantares 5, a igreja infiel se levantou tarde demais, depois da volta do noivo. Deus quer falar hoje com o homem, ainda havendo a oportunidade de se levantar e sair do comodismo. Né? Tanto a expressão levantar, que é importante, como essa expressão que ele usa aqui, o comodismo, né? Aquilo que faz com que o homem permaneça inerte ou sem reagir à voz do Espírito Santo. Temos também uma outra participação, uma outra resposta que veio de Eliseu Silva Moura, que é de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, e diz o seguinte, a expressão eu me levantei é de ordem pessoal. Ele confirma também aquilo que o José Adson falou antes. Ele continua dizendo o seguinte, Cantares 5 mostra o momento em que a igreja fiel já foi arrebatada, mas a igreja infiel, mesmo avisada, não se preparou. O chamado é individual, mas não houve preparo necessário e, consequentemente, quando a decisão de se levantar foi tomada, já era tarde demais. Então, fala de uma ação intempestiva, fora de tempo, né, sem resultado mais. Essa é a realidade. É verdade. Sérgio, estamos chegando ao final do programa. Para você que está nos assistindo, para você participar nessa parte final do quadro, o
QR Code está aí, só apontar a câmera do seu celular e enviar. Você vai ver lá a pergunta que nós estamos propondo e vai enviar ali a resposta, e na resposta você vai estar participando do programa. Amém? Sérgio, a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Mais uma vez foi um prazer. Glórias a Deus. Pai do Senhor Josias e a todos também. Amém. Na edição anterior, a doutora Késia Nunes, no quadro Acessibilidade, abordou o tema A Educação dos Filhos no Temor do Senhor, tendo como base a experiência de obediência da serva Esther, que está na palavra. Hoje, ela vai dar continuidade a este assunto que é tão importante e até necessário para sabermos quais as diretrizes bíblicas para a educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste segundo episódio do mês de agosto, vamos permanecer abordando o tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor, tomando como cenário a história de Esther e o ensino para o nosso tempo. Nesta aula, o texto que nos acompanha se encontra em Esther 2,17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e a pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Qual o cenário que acompanha essa história? O rei Assuero mandou reunir as moças do reino que fossem virgens e formosas, porque uma delas seria rainha. As moças foram preparadas com dieta, óleo de mirra, especiarias e purificações, processo com 1 ano de duração. Como Esther, outras moças reuniam os mesmos requisitos, virgens, formosas, em preparação para estar diante do rei. Mas a Bíblia registra que Esther se diferenciou em todo o tempo. Alcançou graça no início diante do eunuco Hegai, no processo, diante de todos que haviam, e também ao final, diante do rei. Ela foi escolhida como a rainha. Esther tipifica a igreja fiel que se diferencia não pelos seus atributos, mas por ter a direção do Espírito Santo, beleza de forma, coração que formoseia o rosto, valores do reino de Deus. E o que aprendemos com Esther e que devemos ensinar aos nossos filhos para combater as mentiras deste tempo? Na primeira aula, nós tratamos da obediência. E nessa segunda aula, vamos tratar dos valores do reino do céu. Esther preservava seus valores como serva. As mudanças desafiadoras e o novo ambiente não foram maiores do que ele. Ela não precisou anunciar de qual povo pertencia para ser diferente. Era vista, notada como diferente. Seja em família, com as moças, com os servos do palácio, sua presença era de valor. Ela alcançou graça. Isso contribuiu inicialmente para conquistar um lugar diferenciado, mas depois para conquistar um lugar único, exclusivo, de rainha. E qual o motivo? A graça, a presença do Senhor em sua vida. E nós, pais, mães, responsáveis, quais valores do reino de Deus nós temos ensinado aos nossos filhos? Nós estamos sendo intencionais na educação que damos a eles? Sem dúvidas, é mais fácil ensinar a pagar o mal com o mal, mas não é isso que a Bíblia ensina. Quem ouve a voz do Espírito Santo produz frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Suas orientações estão contribuindo para que as ações dos seus filhos produzam esses resultados? Ou estamos tomando como referência vozes que produzem outros frutos? À medida que eles crescem, nós estamos vendo o Senhor em suas escolhas? Eles têm se firmado como servos e vivido experiências com o Senhor? O Senhor nos convoca neste tempo a nos confrontar com nossas escolhas, com o impacto da educação que temos dado. A nossa influência na vida dos nossos filhos precisa de ajuste nesse momento? Então, vamos trabalhar nisso.
e qual o impacto de uma educação sem valores. Filhos confusos quanto às suas escolhas, sem discernimento para o mal, sujeitos a se alimentarem de tudo que é oferecido e utilizar tudo que está à disposição como referência para a sua vida. Os pais não devem deixar os filhos à sorte de suas escolhas. Desde a infância é preciso dizer, com base no seu conhecimento e na autoridade que você tem, nos seus critérios e nos seus valores, o que é melhor para eles, em relação a comer, assistir, vestir, com quem se relacionar, como agir diante das diferentes situações. Mostre a eles critérios que diferenciam suas escolhas, que só conhece quem tem experiência com o Senhor. Pais que não se dedicam no ensino da fé e dos valores estão contribuindo para que a fé diminua nos corações, para que o número de jovens que creem no Senhor seja menor a cada dia e para que a experiência com a palavra, o jejum e a oração não sejam levados a sério e nem ao menos sejam iniciadas. Então, como fazer nas situações que são inéditas para nós? Como Esther, jejum e oração em família nos abre uma experiência nova com o Senhor. O novo de Deus é para a nossa geração. E o que Esther nos ensina? Seja valoroso. Mas o que tem sido ensinado aos nossos filhos? O contrário do bom testemunho. Nós vamos comparar as narrativas. Uma delas é, seja popular. Mas a Bíblia registra, cuidado com a popularidade entre os ímpios, melhor repreensão aberta dos que temem ao Senhor. Uma outra narrativa, tenham muitos amigos e seguidores. Mas a Bíblia registra, seguidor, nada disso, fiel é Jesus. E os que corrigem com amor também são fiéis a nós. Uma outra narrativa, participe de todas as discussões. Mas a Bíblia registra, ande com os sábios e não se dê às más conversações. Irmãos, Esther não se perdeu em outro ambiente, não seguiu a um outro padrão, mas foi agradável aos servos, ao rei e ao Senhor. Também estamos ensinando nossos filhos a amar a Deus, a entender a riqueza, o tesouro que há na estabilidade do ensino da palavra e no temor do Senhor? É claro que estamos. Então, irmãos, nós convidamos ainda a conhecer os livros recentemente publicados pelo Grupo Organização e Método da Igreja Cristã Maranata, com muito carinho para as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Você gosta de orar? Se você não tem a prática da oração, não sabe como é bom falar com Deus, não sabe o que você está perdendo. Nós estamos aprendendo um louvor que fala sobre isso. Orar faz bem. Hoje a tia Janaína vai trabalhar com os pianistas, mas você já percebeu que pode acompanhar a aula com o instrumento que você está aprendendo. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção estarmos juntos para mais uma aula. Estamos aprendendo o louvor Orar Faz Bem. E hoje será mais direcionado aos pianistas, mas você pode nos acompanhar com o seu instrumento, certo? Vamos conhecer agora a posição dos acordes. Nós vamos ter o acorde, que é a notinha que nós vamos apertar. Si, Mi, Sol sustenido, Mi maior. Nós também vamos apertar o acorde Mi, Sol sustenido, Si. Observa, aqui o Si é grave, mas aqui o Si é a nota da altura maior. Nós vamos ter o acorde porque duas notas juntas nós já temos um acorde. Então, é uma oitava, Lá e Lá. Aqui também, Si com Si, nós vamos fazer uma oitava. Aqui nós temos Mi, Si, Lá com Dó sustenido e temos uma oitava também de Mi.
Se por um acaso a sua mãozinha não der para fazer uma oitava, tudo bem. Nós vamos fazer somente com a nota mais baixa. Amém? Vamos ver agora como vai ficar? Quero lembrar que a tia vai colocar a mão na altura da clave de sol, porque daqui a pouquinho vocês vão ver na partitura que nós não temos clave de Fá, que é com a mão esquerda. Nós vamos ter a mão esquerda na clave de sol, por isso que a tia está no meio do piano. Então, o primeiro que nós vamos ter é o acorde Mi, Si, Mi e Sol sustenido. Depois, o outro acorde, Mi, Sol sustenido, Si. A oitava de Lá, oitava de Si. Depois nós temos a nota Mi, Si. Vamos para o Lá com Dó sustenido. E depois oitava de Mi. Certo? Vamos agora conhecer a partitura. Bom, vocês já têm acompanhado nas aulas anteriores a parte melódica. Já sabemos que está no tom de Mi maior, Fá, Dó, Sol, Ré sustenido, que estamos no compasso quaternário, que o primeiro compasso é uma anacruza, que nós vamos ter várias pausas. Pausa de um tempo de semínima, pausa de colcheia de meio tempo, pausa de mínima. Aqui nós vamos ter a pausa de semibreve correspondente ao primeiro compasso, que é uma anacruza. E aqui nós temos esses pontinhos em cima das notas, que é o staccato. Uma matéria nova que nós aprendemos. A nota é bem soltinha. Nós também temos esta linha aqui em cima. Aprendemos sobre isso também. Está indicando que essas notas serão tocadas uma oitava acima. A tia também colocou o dedilhado, isso para te facilitar. Então agora a tia vai solfejar a parte da mão direita correspondente com o tempo. Vamos lá? Si, Mi, Fá, Sol. Si, Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Dó, Mi. Agora nós vamos tocar só a mão direita. Então, aquele Si que nós vimos está escrito na pauta aqui, mas como tem aquela linha de oitava, uma oitava acima, aqui que nós vamos começar. Amém? Agora vamos ver tudo da mão esquerda. Enquanto nós tocarmos esse início, Si, Mi, Fá, Sol, este compasso, olha, a mãozinha esquerda é uma pausa. Ela vai estar em silêncio. Quando nós terminarmos, olha o acorde que nós aprendemos, Si, Mi, Sol sustenido. E eles estão junto com a pausa da mão direita. Então, primeiro vai fazer Si, Mi, Fá, Sol, Tchá, Tchá. Os dois acordes são iguais, ó. Si, Mi, Sol. Tchá, Tchá, Si, Mi, Fá, Sol. Mudou. Agora nós temos a nota Mi, Sol sustenido, Si. Dois acordes iguaizinhos. Tchá, Tchá. Agora, Sol, Lá. Na direção, juntinho com a nota Lá, nós temos a oitava de Lá. Segurando dois tempos, não é staccato. Aqui, nos acordes, são staccatos. Depois temos a oitava de Si, juntinho com a notinha Ré. E depois todo mundo vai estacar bem soltinho. Mi, Si com a nota Mi. Lá, Dó sustenido com a nota Dó sustenido. E aqui nós temos Mi com Mi. Certo? Agora a tia vai fazer assim. Eu vou solfejar a mão direita e tocar só a esquerda.
E depois a tia vai tocar de mãos juntas. Vamos lá? Si, mi, fa, sol. Si, mi, fa, sol. Sol, lá, sol, fá, mi, ré, fá, mi, dó, mi. Amém? Agora vamos juntar. Vou tocar essa primeira vez mais devagar. Mas nós sabemos que esse louvor é bem alegre, é uma bênção. Agora a tia vai tocar um pouquinho mais rápido. Amém? Olha, meus queridos pianistas, vamos primeiro estudar bastante de mãos separadas. Depois que tiver bem treinadinho, você devagar começa a juntar as mãos e vai acelerando. Combinado? Tenho certeza que será uma bênção. Na próxima aula, vamos começar com os instrumentos de percussão e será o chocalho. Contamos com a ajuda dos pais para trazer os nossos pequenos, certo? Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Eu sei que todos vocês vão sempre à escola, tô certo disso? Na escola você assiste às aulas e depois você estuda para poder fazer uma prova e ser aprovado, ou seja, passar de ano. E depois que você passa de ano, você pode tirar férias. Quando você recebe os resultados e vê que você foi aprovado, você entende o valor de todo o esforço que você fez quando estava estudando. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Nós nos esforçamos, ou seja, fazemos o que for preciso para continuarmos vivendo a experiência da salvação em Jesus e alcançamos a vida eterna. Mas a nossa força apenas não é suficiente e o Senhor nos dá as forças que precisamos para conseguirmos chegar lá. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Fátima Malavasi vai falar sobre o tema Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Saudamos as crianças, intermediários e adolescentes e a todos que estão conosco com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao tema Os Segredos da Palavra de Deus, hoje nosso assunto é Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Leiam comigo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para nos dar salvação, nos dar a vida eterna. Quando Jesus veio aqui nesse mundo, ele nos trouxe muitos ensinos acerca do reino dos céus. Certo dia, perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu, dando um conselho: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. O que é porfiar? Porfiar é esforçar, é lutar. E Jesus ainda falou: quando o pai de família se levantar e cerrar, ou seja, fechar a porta, muitos vão dizer: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Então dirão: temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Está escrito lá em Lucas 13, 26. E a resposta de Jesus está em Lucas 13, 27b. Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós
todos os que praticais a iniquidade. Jesus é a porta estreita. A porta serve de passagem de um lugar para outro. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele nos liberta, abre os nossos olhos para entendermos a sua palavra. Jesus nos tira da morte eterna para a vida eterna. Por isso, o fim do caminho é estreito e é a vida eterna. Sabem por que a porta é estreita e o caminho é apertado? Porque a salvação é individual. Ninguém pode aceitar Jesus por você. Ninguém pode servir a Jesus por você, nem seus pais, nem seus avós, ninguém. Cada um precisa ter a sua experiência de salvação, porque cada um prestará contas a Deus pelas suas atitudes. É muito mais fácil ficar em casa vendo TV ou ficar no celular do que sair para ir ao culto, ir à igreja, ir à escola dominical. Mas precisamos lembrar que o comodismo é a porta larga. A porta larga é fácil de entrar, ela é espaçosa e nos leva a um caminho largo. No caminho largo é muito mais fácil andar, porque ele é espaçoso. O caminho largo permite muitos desvios. Nele, as pessoas fazem o que querem e não o que a palavra de Deus ensina. Quem anda no caminho largo só faz a vontade dele mesmo e não a vontade de Deus. Mas sabem qual é o fim do caminho largo? Nós lemos lá em Provérbios 14:12. É a morte eterna. O momento de nos esforçarmos é agora, pois vai chegar o dia que Deus Pai vai fechar a porta, ou seja, a igreja será arrebatada e não haverá segunda chance para quem ficar. Depois que Jesus voltar, muitos vão buscar a Deus, mas a porta estará fechada e a resposta de Deus para esses será: apartai-vos de mim, que tristeza! Mas, queridos, nós podemos nos alegrar, porque a porta da salvação ainda está aberta. E o conselho de Jesus para nós é: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, vamos nos esforçar a cada dia para estarmos presentes nos cultos, para participarmos dos ensaios da Orquestra Júnior, para estarmos na escola bíblica dominical, aprendendo os segredos da palavra de Deus para a vida eterna. E vamos dizer aos nossos pais, aos responsáveis, que nos ajudem nessa tarefa. Vamos nos esforçar até o fim, até o dia que Jesus voltar. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Servir
chegando ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno e nesse momento é o momento em que nós lembramos e fazemos questão de divulgar um projeto maravilhoso da Igreja Cristã Maranata. E com um detalhe, é um projeto que pode servir a você, você pode ser beneficiado dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E olha só, é muito simples participar. Está aparecendo na tela um número e você vai ligar para esse número e a ligação é gratuita. Com um detalhe, você pode fazer sempre que você precisar, tá certo? O número é esse aí, 0800 707 3076. E ao ligar, você vai ser recebido, alguém vai te atender. E essa pessoa que vai te atender vai te ouvir, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. Isso tudo é totalmente gratuito. Se você quiser ainda, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e você já vai ter o seu aparelho celular redirecionado para essa ligação. E a gente sempre chama também a atenção para o fato de que nós não vamos pedir nada a você. Nenhuma contribuição financeira, oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo. Pode ligar sem se preocupar e pode ligar sempre que você desejar ou sempre que você precisar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e também sobre os nossos projetos? É muito simples. É só acessar as nossas redes sociais. E você também pode nos conhecer melhor baixando os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Os aplicativos são gratuitos, tá? Para todos os sistemas operacionais. No aplicativo da Rádio Manaim, você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. E também, se quiser, pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a cada dia a mais, estamos lançando novos conteúdos. Por exemplo, Manaim News, o Ligue 0800, o programa Os Dias da Minha Mocidade, o Momento da Doutrina, que é outro conteúdo, o programa Família, um Projeto de Deus. Todos esses que eu acabei de listar são novos, foram lançados recentemente e estão disponíveis aqui no canal. E, além deles, ainda existem muitos outros que você já está acostumado a ver aqui, que você pode acessar sempre que quiser. Mas eu quero chamar a atenção para um conteúdo que é especial, a Escola Bíblica Dominical. Esse você não pode perder. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, nós transmitimos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Você é nosso convidado. E assim estamos chegando ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Não se esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal. E se não tiver, se inscreva. Curta este vídeo que você está assistindo e também você pode acionar o sininho. Quando fizer isso, você vai ser notificado todas as vezes que lançarmos novos conteúdos. Também pedimos que você compartilhe esse vídeo com os seus conhecidos. E assim você vai ajudar a anunciar o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha.
E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link, e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elô. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elô. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.